Bom dia. Hoje eu gostaria de começar nossa manhã com um poema de Antônio Machado que diz o seguinte: Caminhante são teus passos, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, mas sulcos de espuma ao mar. Eu lembrei desse poema para essa manhã, justamente porque ontem eu estava assistindo uma palestra de Rossandro Klingen, onde ele falava sobre Silvio Santos e os programas dominicais, e numa espécie de uma singela homenagem, ele recordava quando nas tardes de domingo havia um momento do programa em que Silvio Santos selecionava algumas pessoas do auditório para que fossem até uma cabine. E nessa cabine, eles ficavam com uma acústica totalmente isolada, de modo que eles não conseguiam escutar o que estava sendo falado lá fora. Apenas quando acendia uma luz, eles tinham que dizer sim ou não. E a proposta era justamente o que? O apresentador oferecia a eles prêmios, em que eles tinham que dizer se eles aceitavam a troca de um prêmio pelo outro. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Você quer uma caixa de estalinho? E a pessoa dizia assim, sim. E aí todos, né, na plateia ficavam eufóricos. E aí o apresentador, no caso, Silvio Santos, chegava e dizia assim: Mas você quer trocar essa sua caixa de estalinhos por uma bicicleta? E aí a pessoa dentro, né, da cabine dizia sim. E aí, como era uma troca benéfica, toda a plateia ficava eufórica, batiam palmas, torciam. E aí, em seguida, o apresentador chegava, mas você agora quer trocar a sua bicicleta por um estilingue? E a pessoa dentro da cabine muitas vezes dizia sim, e aí a plateia, lamentando e torcendo para que sempre a pessoa escolhida saísse dali com um prêmio que a beneficiasse, um prêmio que fosse bom, que justificasse, né, a participar daquela brincadeira. Mas a verdade é que quando o Rossandro trouxe isso para sua fala, não apenas ele queria homenagear Silvio Santos, mas também trazer uma reflexão sobre os caminhos, sobre as nossas possibilidades. Muitas vezes em nossas vidas somos colocados diante de situações em que vamos estar mais ou menos como essas pessoas dentro da cabine. Nós não vamos saber exatamente o que que vai estar por trás, né, de uma escolha, o que que a gente vai encontrar adiante depois que nós fizermos uma determinada escolha nas nossas vidas. Quer seja no aspecto pessoal, profissional, mas se eu escolher tal ou qual trabalho, quais são as possibilidades que eu tenho? Muitas vezes não haverá uma resposta correta. Muitas vezes as escolhas vão ser mais ou menos no sim ou não, como, né, ali, sem saber exatamente no que a gente vai encontrar de desafio, de ganho, de perspectiva, o que que vai estar por detrás. Mas a vida é isso, é um conjunto de escolhas e a gente é convidado o tempo todo a fazer essas escolhas. E o mais importante é que, como diz Antônio Machado, não existe o caminho se faz ao caminhar. A gente não deve esmorecer e nem estacionar. A gente precisa caminhar. Ainda que em determinados momentos da vida a gente precise caminhar mais lentamente, mas a gente nunca deve deixar de caminhar e entender que cada caminho é a possibilidade de um aprendizado, de um crescimento, de um conhecimento, de um pouco mais de sabedoria e iluminação para a nossa existência. Basta que a gente esteja aberto às possibilidades que a vida nos traz, que a gente nunca se feche a nenhum caminho e que a gente siga sempre a caminhar. Bom dia, muita paz.